Olá, pessoal! Estou aqui para a gente conversar um pouquinho agora sobre o artigo 205 da Constituição Federal, tá? Então, como eu já tinha falado até na contextualização para vocês, a gente tem três assuntos extremamente importantes aqui no artigo 205. Na contextualização eu tinha citado, né, fala sobre o Estado, para vocês diferenciarem o Estado dos Estados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero trazer para vocês os três assuntos que nós temos aqui. Nós temos o primeiro assunto que vai falar sobre a educação como um direito de todos. Esse é o primeiro assunto que pode ser cobrado em prova. O segundo assunto é o dever, então de quem que é o dever com a educação, né? Aí a gente tem aqui o Estado, a família e a sociedade. Opa, aqui. Então, esse seria o segundo assunto, primeiro aqui, segundo aqui. E depois a gente ainda tem o objetivo, né? Por que a gente quer essa educação? Visando o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, esse seria aqui o terceiro assunto. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas esse artigo pequenininho, tranquilo. Mais ou menos. Ele pode ser muito tranquilo se você entender ele bem. Por quê? Porque tem muitas formas de perguntar sobre ele. A gente tem muita questão, inclusive, sobre ele. Ele é muito comum nos concursos de educação. Então, presta bastante atenção nestes três assuntos e nas possibilidades que a gente tem aqui da banca te cobrar de algum jeito, te levar ali, te induzir a erro. Então, bastante atenção com ele. Primeiro assunto, quando eu falo sobre a educação como um direito de todos, por que o artigo coloca algo tão óbvio assim, né? Por que a educação não seria um direito de todos, seria só direito para alguns? É óbvio que ela tem que ser para todos. Aí a gente tem que entender aquela questão lá do contexto que eu trouxe para vocês da Constituição Federal. Quando a Constituição de 88 entrou em vigor, né, ela estava vindo de um processo de redemocratização. Antes disso, a educação não era um direito de todos? Não é exatamente isso. A educação ela já estava ali disponível, né? Tinha educação gratuita, tudo certo. O que acontece? É que era mais uma questão que não era real. Então, era muito comum, nesse momento histórico, que as famílias com maior poder aquisitivo, elas davam um valor maior à educação pela questão da ascensão social e tudo mais, tinham condições de bancar seus filhos, incentivar os estudos, e eles ficavam na escola. Já as pessoas mais carentes, menos favorecidas, elas tinham mais dificuldade de continuar e de terminar os estudos. Acontecia muito de ingressar, mas durante o percurso, a vida levar para outros caminhos. Então, ora por uma necessidade familiar extrema, então às vezes a família estava passando por necessidades, e aí eu sempre digo assim, né, quando a gente pensa em necessidades básicas, as necessidades básicas, elas são mais gritantes. Então eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso ter um lugar para dormir. Essas necessidades, elas normalmente se sobrepõem sobre as outras. Não porque é bom isso, mas é porque é o que acontece. Se você dizer para uma pessoa que está passando, por exemplo, fome, olha, você prefere estudar ou você prefere se alimentar? É quase impossível a pessoa dizer que ela prefere estudar. Por quê? Porque por mais que ela pense, bom, que se eu estudasse mais para frente eu não passaria mais fome, mas o que tá gritando nesse momento é a fome. Então, a pessoa precisa ela suprir aquela necessidade primeiro. Então, quando a gente trata de pessoas menos favorecidas, antes daí da gente ter a Constituição, era muito comum que as pessoas acabassem evadindo, as crianças, os adolescentes, se evadiam da escola. Por quê? Porque tinha que trabalhar, já criança, porque tinha que cuidar dos irmãos para os pais trabalharem. E aí, a escola naquele momento não era tão importante porque tinha uma necessidade básica que vinha antes. Quando a gente vem com esse texto constitucional, falando que a educação é um direito de todos, e logo depois a gente vem dizendo que além de ser um direito de todo mundo, é um dever, a gente quer dizer o seguinte, olha, isso não pode mais acontecer. Então, é um ideal de justiça. A gente começa a idealizar um mundo melhor. Por quê? Porque tudo é um caminho. Então, eu vou dizer para vocês que veio o texto constitucional de 88 e pronto, o mundo ficou perfeito. O mundo, no caso, Brasil, né? O Brasil ficou perfeito, todo mundo começou a acessar e permanecer a escola e conseguiu finalizar e ter sucesso nos estudos? Não, calma. É tudo uma questão de processo. Mas a gente precisou idealizar isso. E isso veio através desse artigo. Então, a gente começou a idealizar que todos entrem na escola, permaneçam na escola e tenham sucesso. Eu percebo que hoje, se a gente for analisar de forma mais crítica, o acesso tem sido garantido, pelo menos na maior parte do Brasil, a gente já está chegando a quase uma universalização do acesso, então a gente está caminhando bem nesse sentido. Permanência, ainda temos algumas coisas para caminhar, mas melhoramos demais também, a evasão diminuiu muito, mas a gente ainda tem um problema lá com o sucesso dos alunos, né? A gente ainda falha bastante nesse processo. Mas
como eu digo, legislação é ideal, é o que a gente deseja. Quer dizer que na prática tá funcionando 100% do que tá ali? Não, mas a gente almeja isso. Então aqui, vejam esse texto como um ideal de justiça. A gente deseja. E aí lembra que eu falei que a Constituição, ela foi conhecida como, a de 88, como a Constituição Cidadã? Exatamente porque ela visa garantir esses direitos. E esses direitos não para quem pode ou quem pode mais, mas para todos. Então, independente do poder aquisitivo, da situação financeira da família, todos terão direito à educação. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o dever do Estado e da família. E também vai ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Aqui as bancas adoram fazer uma mistura com essa parte do artigo. Então, assim, gente, dever, ou seja, obrigação. Quem tem obrigação de cuidar para que este direito seja garantido, que é o direito da educação, é o Estado. Esse Estado é aquele Estado maior que eu falei para vocês, que incorpora a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, todos têm o dever, em relação a garantir a educação. Esse dever do Estado entra no quê? Na oferta de matrículas, as matrículas dentro do número necessário para atender a demanda. Então, esse seria o dever, né? Além disso, também prever ações de orientação às famílias, por exemplo, garantir órgãos que vão fazer a supervisão para ver se essas famílias estão matriculando e tudo mais. Então, o dever do Estado é garantir que as crianças estejam, os adolescentes e todos estejam ali tendo acesso à educação. Todos que demandarem também, porque tem aquelas questões de quem não conseguiu concluir na idade certa e tudo mais. Esse dever é do Estado e também da família. Qual que é o dever da família nesse sentido? É matricular. Então, eu como família, eu tenho obrigação, e a gente vai ver lá mais pra frente, que é a partir dos 4 anos de idade, antes disso é opcional, eu tenho a obrigação de matricular o meu filho ou a pessoa que eu sou responsável, a criança que eu sou responsável quando ele fizer 4 anos de idade. Então, a responsabilidade da família é de matricular, de ir lá e colocar. Ah, eu vou lá matricular, não tem vaga, o que eu faço? Aí você vai recorrer aos órgãos que vão te atender ali na questão da necessidade da justiça. Então, é fazer valer um direito que já é seu. Você não precisa provar que esse direito é seu, você só precisa fazer esse direito valer. Mas a família entra na obrigação de matricular, tá? Então, o dever do Estado é garantir, o da família de matricular. E qual que é a graça que as bancas gostam de fazer? É juntar a sociedade nesse meio. Então, as bancas gostam de fazer assim, por exemplo. É dever do Estado, da família e da sociedade a educação, visando... E não, a gente tem que lembrar que dever é do Estado e família, só desses dois. A sociedade, nesse sentido, o que ela faz? Ela colabora. Então, por exemplo, eu sei que a minha vizinha não matriculou o filho dela. E aí eu posso pensar assim, não é problema meu, mas primeiro, a gente tem várias obrigações aqui, enquanto cidadão. Primeiro que eu sou sociedade, eu preciso colaborar de alguma forma para que a educação seja garantida para todos. Então, se eu sei que tem uma criança que ela tá fora da escola, isso é errado. E aí tem a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tem direito à educação e eu preciso, como sociedade, também eu tenho a obrigação de proteger as crianças e adolescentes, que tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo tem essa obrigação. Então, se eu sei que um direito de uma criança está sendo negado, eu tenho a obrigação de denunciar, de reportar isso de alguma forma. De que outra forma que isso pode ser feito, que a sociedade pode colaborar? Por exemplo, a sociedade pode identificar que tem uma região que está sem escolas. E aí a sociedade se junta, se organiza, né? E aí vai recorrer ali os representantes, olha, nesse bairro, nessa região, a gente está com falta de escolas, as crianças estão tendo que caminhar uma distância muito longa, enfim, e lutar pelo direito à garantia. Além disso, o que mais que a sociedade pode fazer? Buscar a garantia da qualidade, enfim, a sociedade ela vai sempre nesse viés de colaboração. Então, cuidado aqui, porque na tua prova pode ser que a banca coloque a sociedade junto com o Estado e a família como dever, mas a sociedade ela colabora, o dever é da família e do Estado. Pode colocar lá assim também, é dever do Estado e da família, do Estado e da sociedade, e a família colabora, então vai ficar trocando os papéis, tá? Então não se esqueça, Estado e família juntos no dever, sociedade colaborando para favorecer isso tudo de acontecer. E aí o terceiro ponto, que também é muito cobrado nesse artigo, são os objetivos gerais da educação. Aqui é a educação como um todo, tá? Não é apenas a educação básica, é a educação como um todo. Quais são os objetivos que a gente tem para a educação como um todo? Aqui é um mantra, gente. Eu gosto de... eu sempre falo que eu não gosto quando a gente fica decorando as coisas, porque quando a gente só decora,
aquilo deixa de fazer sentido. Eu gosto que vocês entendam, mas eu gostaria também que vocês lembrassem. Então, ao mesmo tempo que vocês compreendam o que isso quer dizer, que vocês lembrem. Por quê? Porque essa parte da lei, ela é muito recorrente em outras legislações. Então, esse texto vocês vão ver na LDB. A BNCC ela é feita com base nisso também. Vários autores trabalham suas obras com base nessa prerrogativa, nessa visão de desenvolvimento pleno, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, são bases que vocês precisam estabelecer, entendendo qual é o objetivo da educação e por que são esses 3 objetivos, tá? E aí é muito comum que nas bancas também se cobre esses 3 objetivos, e às vezes cita só 2, cita os 3, mas de forma distorcida. Então, cuidado com isso, tá? Quais são esses 3 objetivos? Então, pleno desenvolvimento da pessoa. Esse é o primeiro objetivo. Essa palavra pleno é no sentido de ampliação mesmo, de tudo. Tudo que encorpa uma pessoa, que faz parte de uma pessoa, é o que vai ser desenvolvido com a educação. Por quê? Porque a gente teve por muito tempo uma divisão do ser humano ali na educação. Então, a gente tinha essa mania, né, na escola, de dizer assim, bom, aqui na escola eu ensino as matérias, na sua casa, família, pai, mãe, vocês educam a criança. Qual o problema dessa fala? O grande problema dela não é a divisão com a família das responsabilidades, até porque a família de fato tem que dividir essas responsabilidades em relação à educação. O próprio texto diz, é dever do Estado e da família, é um dever junto, não é só também em relação à matrícula. Na questão, quando eu digo, né, que a família entra com a matrícula, é porque é uma questão que envolve a família necessariamente, mas a família também tem que colaborar com a educação. Então, olhar dever de casa, participar da escola, então nesse sentido também é o dever da família, claro, né? Então, é um dever no sentido de colaboração. Mas quando a gente fala da plenitude do desenvolvimento, então desenvolvimento pleno da pessoa, envolve a gente entender que não dá para dividir o ser humano. Nós somos uma coisa por completo. Então, se eu me desenvolvo, não dá para dizer que na escola só desenvolve cognitivo, porque a escola é um ambiente, por exemplo, social. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha o cognitivo, a gente está trabalhando o social, e aí, consequentemente, a gente trabalha o emocional, e aí, consequentemente, a gente já trabalha o afetivo. Então, tem muitos fatores que envolvem o ser humano, e esses fatores, esses aspectos, eles não se separam, a gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente é feito desse todo. E aí, quando a criança tá lá na escola e ela é do Estado, digamos assim, nesse momento, o Estado tá trabalhando para esse desenvolvimento amplo, não necessariamente só no campo cognitivo, mas nesses outros aspectos também. Quando a criança tá com a família, ou quando a família tá junto na escola, ela também não tá trabalhando somente a questão do social, do aspecto social, afetivo, emocional. Também tem a questão do cognitivo. Então, tudo tá junto o tempo inteiro. Por isso que é dever do Estado e da família juntos. Eles precisam ser colaborativos. Por isso que a gente fala tanto da gestão democrática, para a gente trazer e aproximar as famílias às escolas, porque é uma relação que precisa ser próxima, tá? Para que as coisas se efetivem. Então, desenvolvimento pleno, pensando nesse todo, não vou privilegiar nenhum aspecto, não tem como dividir o ser humano. Ele é sempre desenvolvido por completo. O outro objetivo seria o preparo para o exercício da cidadania. Eu estou pensando em formar cidadãos. Já são cidadãos, já fazem parte da sociedade. Essas crianças, esses adolescentes nasceram, já estão na sociedade, já são cidadãos. Mas a gente trabalha o exercício dessa cidadania. Então é importante que na escola, por exemplo, a gente trabalhe questões como empatia, colaboração, o viver em sociedade. Então, aqui, por exemplo, se eu não trabalho esse objetivo dentro da educação, eu formo uma sociedade egoísta, uma sociedade que não colabora entre si. Aí, por exemplo, eu pego meu carro, saio dirigindo com muita pressa, corto todo mundo, entro na frente de todo mundo, passo no semáforo, não tô nem aí pros outros. Por quê? Porque eu não tenho senso de cidadania, eu não consigo pensar que o tempo dos outros também é importante, que eu tô com pressa, mas deve ter outras pessoas que também estão com pressas, que a minha vida é importante, mas a dos outros também é, então eu também preciso
colaborar para preservar elas. Então, quando a gente fala de exercício da cidadania, primeiro, entendendo que eles já são cidadãos, eles já estão na sociedade, mas a gente precisa trabalhar na educação de modo a formar essas pessoas para se adequar nesse ambiente que não é só dela, que é um ambiente também coletivo. É individual, o individual precisa ser respeitado, mas também o coletivo. Tem que ser uma relação que não atrapalhe o outro, né? Então, exercício da cidadania. E o último objetivo, que é a qualificação para o trabalho. Então, a gente tem dentro da educação essa perspectiva. Para que um cidadão ele se torne um cidadão efetivo dentro da sociedade, ele vai precisar colaborar com essa sociedade. Como que ele colabora? Trabalhando. Então, a gente precisa de pessoas fazendo a vida acontecer. E a gente precisa de pessoas que trabalhem. Então, a educação também incorpora esse sentido. Então, é desenvolver a pessoa plenamente, para que ela tenha o prazer pelo conhecimento, para que ela tenha autoconhecimento, para que ela tenha muitos conhecimentos, muitos saberes, não só dentro do campo cognitivo, mas afetivo, emocional, social. A gente formar um cidadão que seja capaz de integrar bem essa sociedade e, além disso, formar para o trabalho, para que a pessoa vislumbre um projeto de vida que vá dar diretrizes para a vida dela, tá? E aí, em resumo, aqui eu quis esquematizar para talvez ajudar vocês numa possível revisão. A gente tem aqui o ideal de justiça, que seria o direito de todos, o Estado e a família no dever, a sociedade na colaboração, para vocês não esquecerem, e os objetivos da educação, que são esses 3 aqui, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê num próximo artigo aí da Constituição. Até mais.